Voltamos com o segundo bloco do seu Bem-Estar Criança, hoje recebendo o mestre e professor Alexandre Apolo. Temos fotos, vamos soltando as fotos aí, enquanto o Alexandre vai contando pra... Aí é outro livro, né? Esse foi o que a gente falou no primeiro bloco. Esse é o CD-ROM, que hoje acompanha o livro Método Integrado de Ensino no futebol. Aí foi a premiação do CICESP, né? De personalidade brasileira na educação esportiva, né? Que eu tive o prazer de ser indicado pelo Cafu. Capitão do Penta. É. Que indicação, hein? Foi bem legal, né? Aí em Maceió, né? Um dos cursos, um dos congressos que acontece lá, o Congresso Alagoano. Aí já é em Fortaleza. São todos professores ali. São todos professores, para eles reproduzirem todos nas escolas. Todos professores que vão reproduzir aí no Rio de Janeiro. São os cursos que a gente dá por aí, né? Aí em Anhanguera, né? Que é a Uniban, né? Que acabou virando a Anhanguera. Também. E aí já na minha escola em Cubatão, no Ceará, né? Com tudo tempo, dá tempo para dar aula. Tem que dar, né? Não tem... E aí o Felipe, né? Que foi uma história de inclusão que acabou até no meu último livro, Educação Física Escolar, o que, quando e como ensinar. Nós acabamos fazendo um filme, né? De 32 minutos, retratando a história desse garoto, né? E aproveitando para retratar o que é educação física, né? No contexto da inclusão. Foi um filme que ficou realmente muito interessante, já passou lá em Brasília, lá na cúpula lá, e tem sido muito usado os HTPs de escola, né? Também pelo país aí. Aí no Instituto Vanderlei Luxemburgo, né? Aí com o Vanderlei aí, quando a gente deu aula junto lá na matéria categorias de base, né? Na pós-graduação de futebol. E aí era na Unicelma, a Universidade do Sarney. Tô com o Godoy lá, a gente foi dar um curso lá. É o reitor da universidade, né? Outro livro? Sim. A Criança e o Adolescente no Esporte. Esse livro ele está também em Portugal e na Espanha, né? Está saindo a segunda edição agora dele. E esse último livro, Educação Física Escolar, o que, quando e como ensinar. O Método Integrado de Ensino no Futebol e o Futsal, Metodologia Didática na Aprendizagem, que foi praticamente o primeiro livro, né? Aí a minha empresa de consultoria, Global Consulting, né? E aí foi na inauguração do Instituto, né? Que eu tive o prazer de passar uma noite com o Pelé lá conversando. Foi muito interessante porque o Pelé, eu tenho um estigma que eu carrego comigo desde o meu primeiro livro, que sempre foi meu grande ídolo, né? E eu sempre dou o meu primeiro livro que eu lanço para o Pelé, né? E ao longo desses anos todos que entrego o livro aqui, entrego o livro lá, eu não conseguia ter o contato com o Pelé, né? E nessa noite eu tive o contato com o Pelé lá e ele ficou extremamente feliz de eu estar ali com ele. Nós ficamos juntos a noite toda lá conversando, foi uma experiência muito legal. Bacana, hein? E aí foi quando eu ganhei o prêmio de profissional do ano do CREF, né? Agora você vem com um método no seu doutorando aí, está pesquisando conteúdo esporte na escola à luz da inclusão/exclusão. É verdade. Na verdade, nós estamos averiguando as estratégias de ensino dos professores de educação física na escola, né? Ao ensinar o conteúdo esporte, né? Então, nós estamos averiguando o conteúdo esporte enquanto conteúdo da educação física, que é um conteúdo como qualquer outro, né? Como a ginástica, como lutas, enfim, né? E nós tivemos assim algumas coisas, apesar de ainda o estudo não estar finalizado, ainda não ter defendido, né? Nós vimos algumas coisas interessantes, né? Que contradizem o que as pessoas imaginam, né? Com relação ao ensino do conteúdo de esporte na escola. As pessoas talvez imaginam que os professores não encontrem estratégias para lidar com a inclusão, né? E nós vimos que os professores estão encontrando estratégias sim, né? E que alguns deles não percebem isso. Eles têm a estratégia, eles utilizam, por exemplo, utilizam muitos jogos, né? E
o aluno ele participa normalmente, só que pelo fato dele não ter um curso, uma capacitação, enfim, ele acha que ele não tem a estratégia, que ele não sabe lidar com aquilo, né? E na verdade a inclusão, você pode fazer o curso que for hoje em dia, que você não vai ter resposta, pode fazer 2 pós, você não vai ter resposta, né? Porque é uma coisa ainda muito nova, as respostas estão exatamente ali, no trabalho do professor no dia a dia, né? Até porque cada caso de inclusão é um caso diferente, né? Você nunca vai ter a mesma resposta para 2 cadeirantes, por exemplo, né? Que são casos diferentes. Então, ao longo dos anos, essas respostas vão surgir ao longo que as pessoas consigam encontrar as estratégias para lidar com isso, né? Então nós estamos naquele momento que o professor é que está encontrando as estratégias mesmo. E nesse livro Educação Física Escolar, já passou a capa ali, o que, quando e como ensinar, né? O seu último livro, obrigado aqui pelo presente, com certeza vou lê-lo. Você traz um DVD dentro desse livro e tem essa história do menino Felipe, que você colocou, tem umas imagens do Felipe. Aí até puder colocar as imagens do Felipe. A gente mostra uma realidade. A gente mostra uma realidade do que aconteceu com o Felipe, que pode não acontecer com outro garoto, né? Nas mesmas condições dele, por terem problemas talvez diferentes, né? Agora, é muito interessante esse negócio da inclusão. A história do Felipe serve de exemplo, né? Para mostrar que a inclusão realmente ela não é só uma realidade, uma lei que foi colocada e que sugestiona que os professores têm que trabalhar, né? É uma realidade, a criança com deficiência, ela participa normalmente da aula, né? Cabe ao professor encontrar as estratégias para que ela participe. E esses estudos, eles existem. A gente pensa que não, talvez seja muito difícil aproximar isso do professor, no dia a dia o professor não sabe onde encontrar isso, né? Mas no cunho científico, lá nas revistas científicas, ele vai encontrar muitos artigos que trazem respostas para as demandas que eles têm, né? E existem livros que tratam sobre isso, né? Inclusive, no final fica aí o meu e-mail, se as pessoas quiserem entrar em contato, né? Perguntando que livros são esses, que artigos são esses, nós passamos os artigos, passamos os livros para que essas pessoas tenham acesso, né? As respostas que elas precisam no dia a dia para trabalhar. Já pode passar o e-mail, o pessoal aí da produção já vai digitando e no final a gente finaliza com o seu e-mail. Qual que é o e-mail? Prof. Apolo, prof de professor, Prof. Apolo, Apolo com L só, profapolo@profapolo.com.br. Fácil. profapolo@profapolo.com.br. Bacana. Fora esse livro, mostramos a capa, acho que de todos, né? Quais foram os outros? O único que não apareceu aí foi o Manual Técnico Didático de Futsal, que foi o primeiro livro que eu lancei em 93, né? Segunda edição em 95, que foi um livro que naquela época não existia ainda as editoras comerciais, né? Existia uma, que era uma só no mercado, e eu acabei lançando esse livro de forma independente. Foi ele que me abriu a porta depois para ir para a Forte Editora, onde eu lancei outros 4 livros, né? E posteriormente a Ícone, onde eu tive um livro lançado também. E de onde vem esse gosto por escrever? Eu já nasci com isso, né? Eu tive a minha fase de poeta, a minha fase... E acho que depois que eu entrei para a Educação Física, eu dirigi esse meu lado para o lado da didática, para o lado de fazer um trabalho realmente que pudesse auxiliar os professores, né? Mais ou menos isso. Os 2 que foram para o exterior são? A criança e o adolescente são 3, né? O futsal, metodologia didática, que foi o primeiro, né? A criança e o adolescente no esporte e o método integrado de ensino no futebol. Como é que está sendo a repercussão fora do país? No início, quando eu recebia lá uns e-mails do português, tudo bem que a gente responde, né? Mas quando eu comecei a receber uns e-mails em espanhol, no início ficou meio complicado. Agora eu já estou arrastando um espanhol mais ou menos aí. Que bacana, né? Isso é fruto do seu trabalho, que além de palestrar e dar curso aqui no Brasil, você também vai para o exterior, né? Não aconteceu ainda, eu participei dos congressos internacionais aqui no Brasil, né? Não aconteceu ainda de eu ir dar um curso no exterior, né? Mas teve eventos internacionais. Mas, aqui vários, né? Agora,
talvez aí para os próximos anos... Terminar o doutorado, né? Primeiro tem que terminar o doutorado. E sua experiência aí no Instituto Vanderlei Luxemburgo, como é que foi sua passagem por lá, trabalhar ao lado do Vanderlei e de outros grandes profissionais que lá trabalhavam com ele? Foi uma experiência muito interessante, né? O Instituto, apesar de ter tido curto período, né, de duração, para mim foi uma coisa fabulosa, me abriu muitas portas, né? Eu fui parar em outras pós-graduações até por causa de lá. Na verdade, no curso de futebol nós tínhamos 500 alunos, nós tínhamos 42 franquias no Brasil e 4 no exterior, e as aulas passavam em tempo real, né? Então, nós atingimos um grupo muito grande de alunos, que até hoje, quando eu vou dar curso aí para o Brasil, eu sempre pergunto, alguém aqui foi aluno no Instituto, né? E sempre tem 2, 3 que levantam a mão, né? Então, realmente, para mim, foi uma... Como é que surgiu a oportunidade de trabalhar no Instituto Vanderlei? Olha, foi uma coincidência muito grande, né? Na época eu tinha amizade com o Godoy, eu tinha tido a Regina Brandão, psicóloga que fez a minha banca, né? Que também foi trabalhar lá, e um sócio do Vanderlei que era amigo da minha esposa, né? E eu acabei chegando, talvez, pelas 3 vias ali. O Vanderlei falou, pô, chama esse menino para me conversar com ele, né? Porque a gente precisa de um professor que trate dessa área de pedagogia do futebol, né? E eu passei uma tarde toda com ele aqui no CT, conversando. Ele foi muito simpático comigo, tudo. Ele falou, quando for a hora, nós vamos chamar você, né? E foi o que aconteceu, né? E foi uma experiência muito legal. O Vanderlei sempre foi muito educado comigo, uma pessoa maravilhosa. O tempo já deu, mas Super Escola em Praia Grande também nasceu com você, foi uma experiência bacana. Foi uma experiência bacana também, né? Você ajudar lá a construir um projeto que é dirigido a tantas crianças, né? E adolescentes, que envolve 7 ginásios, né? Então, foi uma experiência bem bacana. O projeto, no final, ele acabou não ficando totalmente da forma como nós construímos, que teve as adaptações, né? Algumas pessoas que adaptaram de acordo com as realidades que foram surgindo, enfim, mas foi muito legal. Alexandre, foi um prazer imenso ter você conosco, com certeza precisaremos de uma outra oportunidade, você retornar aqui para continuar esse bate-papo. A gente ficaria aqui tranquilamente 1 hora e não faltaria assunto. Sucesso! Sempre que precisar aqui do canal Net Cidade, o canal está à disposição. Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, abraço a todos. Obrigado pela sua audiência conosco até agora. Bem-Estar Criança, todas as segundas, 22h30, logo depois do Lente Esportiva, apresentado por Denis Simão. E, lógico, Bem-Estar em reprises em horários e dias alternativos. Forte abraço, tchau!